o Espírito Santo está -se a mover em África e nós precisamos nos sintonizar a essa voz do Espírito Santo. E quando nós nos sintonizamos, no facto, ninguém pode parar. Esta revolução que está aqui, ninguém pode parar. Um senhor chamado Victor Hugo disse: não há nada no universo mais poderoso do que uma ideia cujo tempo já chegou. O tempo da revolução em África já chegou. E como diz o pastor Albino, que não está aqui, né? Não há partido, não há poder, não há arma, não há nada que vai impedir. A toda tentativa será vã, porque quando chega o momento certo, não tem como controlar. Né? É um vento, e vento não se controla. O que aconteceu especificamente no que tem a ver com o culto, naquele dia que eu estava a dizer que nós precisamos um do outro e sermos humildes, é reconhecer de que a ideia para mim foi boa. A ideia do culto de arrependimento, reconciliação e perdão me comoveu. É por isso que eu corri para aquele encontro, porque eu acredito, e eu mencionava no outro programa, que Moçambique precisa se arrepender, nós todos, as lideranças, toda a gente, nós precisamos nos arrepender diante de Deus. A Bíblia diz, 2 Crônicas 7,14, é um versículo que é muito cantado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós sabemos que quando nós nos humilharmos, haverá resultados positivos. Isso é sabido. Então é que me fez correr para lá e saber a situação em que nosso país está a viver, uma condição de caos total e desordem. Então fui para lá porque eu estava ansioso para ir lá, ouvir arrependimento, e eu também me humilhar, ter um tempo de reconciliação. Então vou para o culto e de facto sentei e fiquei atento para observar o culto desde o princípio até o fim. O culto já estava na parte final e desde o princípio eu não ouvi nenhum. Quando eu me arrependo, uma coisa que nós temos que incluir é arrepender-me de quê? Okay? Eu me arrependo de um certo pecado. Falar um pouco sobre o que é, na verdade, pecado. Okay? Então, se eu me arrependo de alguma coisa. Naquele culto não houve uma única menção, um mal, alguma coisa do qual nós estamos a nos arrepender, até o fim do culto. E depois observei a palavra perdão também. Também não houve nada ali que um estava a perdoar o outro, não houve nada no culto. E depois tem o aspecto reconciliação, que eu acredito que é um aspecto importante. Para haver reconciliação, eu acredito que tem que haver um certo diálogo. Tu falas, confessas as partes, eu também confesso, e nos perdoamos, e então ali recomeçamos a vida. Também não houve nada. Houve pessoas, eu estava lá, houve umas pessoas escolhidas, na verdade, antes, e que foram fazer algumas orações lidas. Foi quase isso, tudo de forma... E já estava no fim o culto. Então foi quando aí eu percebi da parte de Deus, uma convicção da parte de Deus para confrontar o que estava a acontecer. E eu estava agindo de acordo com a ordem bíblica de um culto. Okay? Então eu falei a palavra que eu senti que Deus estava a pôr no meu coração para falar naquele momento. Então eu acredito que faltou, na verdade, arrependimento. Não houve arrependimento. Então, a falha que eu considero que aconteceu é que eu acho que a ideia foi boa, mas só que tinha que ser complementada por outras pessoas. Por exemplo, eu senti de que aquela ideia é boa. E nós, por exemplo, estamos a trabalhar agora numa campanha de arrependimento, reconciliação e perdão. Mas acreditamos que é um processo, não é uma coisa que você faz em um dia. Você tem que conversar continuamente com as partes e nos perdoarmos uns aos outros. Então a ideia foi boa, mas não era possível em duas fazer perdão, reconciliação e tudo ali. Então essa, na verdade, é a minha convicção no que aconteceu especificamente naquele dia. Era necessário um pouco mais de tempo e naquele dia não era possível. E quando estavam a terminar o culto, estavam a aplaudir, até a se elogiar, como se tivessem feito um trabalho muito bom. Então eu compreendi que o culto não era religioso, o culto era político. Então foi por isso que eu confrontei, porque na verdade era um erro da parte dos líderes religiosos, estavam se envolvendo na política, e são os mesmos líderes religiosos que depois dizem na igreja que os pastores não devem se envolver na política, mas eles se envolvem na política indiretamente. Então eu tinha que confrontar esse erro. Sr. Marcos Chambolo, os líderes religiosos em Moçambique são lambibotas?
Não tem como generalizar, é uma pergunta meio difícil, né? Porque é a mesma coisa se me perguntasse se os líderes são verdadeiros, os profetas são verdadeiros. Tem verdadeiros e tem falsos. Tem alguns que são lambibotas, na verdade, e tem alguns que não são, né? E uma das coisas que eu não gosto de fazer é condenar pessoas publicamente. O que eu fiz naquele dia, pessoas até que me conhecem, eu quase nunca me envolvo em fofocas. É um princípio que eu aprendi. Nunca falar de uma pessoa na sua ausência. Então sempre busquei ir ter com a pessoa, mesmo que seja um indivíduo. É uma cultura minha, é um princípio. Por exemplo, alguns líderes religiosos que eu estava lá, eu já fui para algumas, eu não vou mencionar as organizações, mas a organização que esteve na coordenação daquele evento, eu já fui lá. E gastei uma volta de 3 horas de tempo confrontando a liderança. Então não é algo que eu estou a simplesmente... Então eu já fui lá, já conversei e falei sobre o seu envolvimento político e o seu não envolvimento e confrontei lá. Então naquela vez lá era uma segunda vez que eu estava fazendo isso. Porque existem na verdade pastores, na verdade, muitos na verdade, e eu conheço-os. E na verdade já estive em 2 grupos do WhatsApp deles e eu lhes confrontei e por causa disso me retiraram dos 2 grupos do WhatsApp por ter-nos confrontado. O Marcos Chambul foi removido pelos pastores nos grupos do WhatsApp? Yeah, 2 grupos do WhatsApp. E só por confrontar. Por trazer a palavra de Deus? Yeah, por confrontar o erro em que estavam a cometer. E são grupos do WhatsApp do nosso país? São grupos daqui, de Moçambique, lógico. Brasil? Daqui, lógico. São daqui. Yeah. São grupos daqui. São 2. Um me removeram até na semana anterior àquele evento. Naquele sábado mesmo anterior, me acabavam de tirar. E na verdade são pastores do partido Frelimo, vou ser específico em dizer. São defensores. Os pastores, grupo os pastores não são de Jesus? Não, até criaram um grupo chamado Grupo de Oração. Antes, no tempo da campanha, é chamado Grupo de Oração e Apoio a Daniel Chapo.